Espírito Santo. Diga assim seja. Amém? O título fala: a cura do servo de um centurião. Quem era esse centurião, bispo? Ele era uma pessoa muito importante em Israel, uma pessoa muito considerada em Israel, de posição, aonde tinha muitos servos ao seu dispor. Quem entende o bispo, levante a mão. Era uma pessoa na classe social considerada pelas pessoas. E ele tinha um servo que era como se fosse um amigo para ele, um irmão, podemos dizer assim, que estava doente e estava quase morrendo. Você sabe que tem patrão que é como se fosse um amigo. Quem sabia disso? Levante a mão. Tem patrão que é problema, rapaz. Tem patrão que misericórdia. Aquilo ali atravessa a Baía de Guanabara inteira com um sorrisal na mão e sai sequinho do outro lado. Sim ou não? Não ajuda ninguém. Mas tem patrão que é uma bênção. Era o caso desse centurião. Esse centurião era uma pessoa boa, admirada pelos seus servos e admirado também pelas pessoas que estavam ao seu redor. Tinha um carinho por ele, como existem pessoas que têm um carinho pelos seus patrões. Quem é o seu patrão para você é uma bênção? Levante a mão. Faz com a mão assim. Que isso? Só isso? Ixi, está brabo mesmo o negócio, né? Quem é o seu patrão, uma bênção para você? Tem patrão que é uma bênção, ajuda, não é? É legal, se preocupa com você. Eu passei numa igreja agora, a última igreja que eu estava, e uma senhora, ela trabalha na casa de família, lá na Barra da Tijuca. Trabalha nessa casa há muitos anos já. E o patrão dela é multimilionário. E ela contava o testemunho na igreja, que o patrão chegou para ela e falou assim: Dona Maria, a senhora já comprou a sua casa? Não, não comprei ainda. Mas você falou que ia tirar pela caixa. Não, mas é muito burocrático e tal, eles fazem muita exigência e eu não tenho como comprar. Ela já é uma senhora já, né? Dona Maria, me dá o número da sua conta, vou botar um dinheirinho para te ajudar, para a senhora comprar uma casa. Olha, dinheirinho, imaginei que seja uns 10 mil, é ou não é verdade? Uns 20 mil, já ajudaria, sim ou não? E aí eu fui no banco, bispo. Quando eu cheguei no banco lá, eu falei que queria sacar o dinheiro que estava lá. A mulher, tudo? Ela, tudo. Tem certeza? A senhora sabe quanto tem aqui? Não. Senhora, aqui tem 180 mil reais. O patrão transferiu para a conta dela 180 mil reais. Só que ela é como se fosse uma mãe para ele. Tem um carinho por ela muito grande. Criou ele, né? A mãe trabalhava, né? Pegou a mãe, trabalhando com a mãe, aí as crianças cresceu, cuidou das crianças, né? Então ele tinha ela como se fosse uma mãe também. Quem já trabalhou em lugar assim? Levanta a mão. Você viu as crianças crescer? Levanta a mão. Nem assim? Sim ou não? Então, como gratidão, aquilo para ele é dia de chiclete, de bala. Transferiu para ela. Ela comprou uma triplex, lá onde ela mora, lá onde era a igreja. As casas lá não é caro, então ela comprou um triplex, 3 andares. Você lembra, né? A senhora Moreninha? Dona Maria? Deus deu para ela. Quem entende o bispo, levante a mão. É assim que Deus faz. Então, tem gente que Deus coloca no nosso caminho um presente de Deus para a gente. Quem concorda com o bispo, levante a mão. Você tem que orar para Deus colocar esse tipo de gente no seu caminho. Deus pode, bispo? Claro que Deus pode. Tem gente aí que é tão próspera que está procurando alguém para ajudar.
Ora para Deus, Senhor, coloca uma pessoa no meu caminho para me ajudar. Coloca uma pessoa no meu caminho que vai fazer minha vida andar. Me ajuda, Senhor. Deus pode ajudar, bicho? Claro que pode. E Ele pode fazer isso. E ela ficou muito feliz com a casa que Deus deu para ela. Quem entende o bispo? Deus pode usar alguém para te ajudar, como usou para ajudar outra irmã. Morava na casa de madeira caindo. E Deus usou um construtor para poder ficar no caminho dela. E ofereceu pelo terreno dela, ó, me dá o seu terreno que eu te dou 5 apartamentos. Eu vou construir um prédio aqui. Chama-se permuta, né? É assim que se fala, né? O nome se fala permuta disso, não sei se é permuta. É mais ou menos assim. E ela foi, deu terreno, fez um contrato, tudo contrato, cartório direitinho, construíram um prédio, deram 5 apartamentos para ela, naquele prédio. Uma mulher que morava na casa de madeira caindo. Então Deus pode colocar pessoas no seu caminho, que pode mudar toda a história da tua vida. Talvez você não tenha condições, talvez você está no fundo do poço, talvez você está passando por dificuldades, mas Deus pode colocar essa gente no seu caminho, para você ter paz. Uma pessoa sem paz não consegue pensar, consegue? Não, ela não consegue, porque ela não tem paz, ela não tem paz. Então esse homem era um homem muito considerado, onde ele morava, pelas pessoas. Versículo 1. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras, dirigiu-se ao povo e entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava o que, igreja? Doente, quase o que? Quase à morte. Ele estava o que, gente? Por mais que aquele centurião fosse um homem próspero, por mais que aquele centurião fosse um homem bem economicamente falando, tinha todas as regalias, todos os benefícios, tinha todas as mordomias, porém, nem todo o dinheiro dele, humanamente falando, poderia salvar aquele rapaz, porque estava além da medicina. A medicina da época não tinha meios, a medicina da época não tinha recursos para curar aquele rapaz. E ele se viu num beco sem saída, ele se viu sem esperança, ele se viu ali, sabe, desesperançado. Mas ele ouviu falar de quem? De Jesus. Dos milagres que aconteciam através do ministério do Senhor Jesus. Então ele imaginou, poxa, se eu for lá até esse Jesus, meu servo vai ficar bom. Aí que entra a fé. Talvez você está numa certa situação que as suas condições não tem como você vencer, ou as condições atuais não tem como você vencer. Aí você tem que recorrer a quem? A Jesus. Como aquele centurião fez. Quando é que eu recorro a Jesus hoje, bispo? É quando você ajoelha e ora, é quando você lê a Bíblia, é quando você vem na igreja, é quando você acredita nas palavras que saem da nossa boca, é quando você nos dá credibilidade. Então você está indo até Jesus, você está procurando a Jesus, e pelo fato de você procurar Jesus, Ele vai te abençoar. Pelo fato de você procurar Jesus, Ele vai atender a sua necessidade, a sua aflição. Era o caso desse servo do centurião, que estava quase morrendo, que estava quase perecendo. Era um homem de prestígio no exército romano. Não era mais um.
Não sei se você sabe, mas naquela época Roma era o império mundial. Quem sabia disso? Levante a mão. Roma mandava no mundo inteiro praticamente. Então todas as províncias, todos os reinos se submetiam a Roma, pagavam tributos a Roma. Por exemplo, Roma tomava o Rio de Janeiro, um exemplo, naquela época. Um exemplo dando. Então ele colocava aqui um governador, que esse governador tinha que mandar os impostos, tinha que pagar os impostos para Roma, para César, o imperador César. Não paga para ver não. Aí ele tirava aquele governador, colocava um outro, mas tinha que pagar todo mês o imposto de César. E esse centurião fazia parte desse exército. Era um homem muito, muito poderoso, muito considerado. Aí ele diz aqui no versículo de número 3: tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou alguns o que, gente? Anciões dos judeus, pedindo que viesse curar o seu servo. E este, chegando a Jesus, com insistência, lhe suplicou, dizendo: ele é digno que lhe faça isto, porque é amigo do nosso povo. E ele mesmo nos edificou aonde? A sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou um amigo para lhe dizer: Senhor, não te incomodas, porque não sou digno que entra na minha casa. Ele queria ter a casa do centurião. Não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Quem sou eu de ter o Filho de Deus, o Rabi, o Messias, o Salvador na minha casa? Ele, com toda a autoridade aqui na terra, diante dos homens, reconheceu que não era nada diante de Jesus. E quanto mais você se humilhar diante de Jesus, mais Jesus vai te exaltar. Quanto mais você se humilhar diante de Jesus, mais os seus projetos vão se realizar e vão sair do papel. Quanto mais você se exaltar, achar que é alguma coisa, sempre como eu falo aqui, o último biscoito do pacote, você achar que é um estrela, Deus não pode contar com você. Entenda, pessoal, a gente não é nada. Nós não somos absolutamente nada. Somos apenas servos, nada mais. À disposição do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus. E esse centurião se colocou nessa condição. Versículo 7: por isso eu mesmo não me julguei digno de ter contigo, porém manda apenas uma palavra e o meu rapaz será curado. Não precisa, Senhor, do Senhor entrar na minha casa. Manda apenas uma palavra e a história da minha vida vai mudar. Meu irmão, apenas uma palavra decide toda a sua história. Apenas uma palavra muda toda a tua situação, da pior para melhor. Quem entende o bispo, levante a mão. Tamanha fé que esse homem tinha em Jesus. Sua vida é reflexo da fé em quem você tem. Se você tiver fé no problema, sua vida sempre vai ser uma vida de problemas. Mas se você tiver uma fé em Jesus, sua vida sempre vai ser uma vida abençoada. Quem confia em Jesus é aquela pessoa que está vendo que não tem como dar certo. É aquela pessoa que está vendo assim, o barco afundando, mas ela crê que lá na frente Deus vai enviar o socorro para ela. É aquela pessoa positiva e não negativa. Já viu gente negativa? Tudo que você fala, ela joga cal. Quem já viu? Levanta a mão. Tudo que você fala, ela joga uma pá de cal em cima de você. Ela não concorda com nada. Mas tem pessoas que é positiva, já viu? Ela está vendo que a coisa não vai dar certo. Não, rapaz, Deus vai te ajudar, você vai sair dessa.
Você vai dar a volta por cima. Deus é contigo. Você vai vencer. Deus está do teu lado. Dá até prazer de ficar perto de gente assim. Dá ou não dá, gente? Quem pode estar perto de gente positiva? Levanta a mão. Ela te passa segurança. Ela te passa confiança. Se você está fraco, pelo fato de estar perto dela, você fica forte. Mas cai pra gente. Tem pessoas que só jogam a pessoa para baixo. É a verdade. Tudo que você vai tentar fazer, e não vai dar certo não. E ó, isso aí, me perdoa. Olha, são pessoas negativas. E se você ficar perto dela, você vai ser negativo igual ela. A venda pessoa nem é negativa, mas ela faz aquilo ali para poder minar você. Você chega até seu superior e fala assim: olha, vamos fazer isso aqui, o superior gosta, pô, bacana, vamos fazer. Aí alguém está perto, ih, vai dar errado. Aí coloca uma pulga atrás da orelha no superior. Tem gente que é assim. Por isso que quando eu vou conversar uma coisa com alguém, eu peço para conversar em particular. Só se não der mesmo. Porque eu sei se tiver alguém em volta para jogar calma. Tem coisas, pessoal, que você não tem que falar na frente de ninguém. É particular. Outro dia eu fui conversar com um líder meu lá na Bahia. Acho que em 2010. Aí o auxiliar dele queria entrar. Eu falei, não, é particular. Ele ficou meio zangado comigo. Particular é particular. Quem concorda com o bispo? Levanta a mão. Se fosse para ele ouvir, eu falaria ali no meio de todo mundo. Sim ou não? Ele ficou meio com bronco comigo. É meu amigo ele, mas ficou meio com bronco comigo. Eu falei, não, particular. Tem que conversar com o bispo particular. Aí depois eu falei, fica chateado não. Tem coisas que é particular. Não adianta. Você tem que falar para ninguém. Porque senão a pessoa joga calmo que você vai falar para ela. Infelizmente o mundo é assim, a vida é assim. Quem já falou que ia fazer algo, aí alguém estava perto e falou assim, ih, vai dar errado. Quem já ouviu gente assim? Levanta a mão. É assim ou não é? Então tem coisa que tem que falar para quem está do teu lado e para quem tem a mesma fé que a sua. Quem entende o bispo? Levanta a mão. Aí diz assim, ó, no versículo de número 8: porque também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele o quê? E ao outro vem, e ele o quê? E ao meu servo faz isso, e ele o quê? Ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que lhe acompanhasse, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei o quê? Achei fé como essa. Nem mesmo em Israel achei fé como essa. Jesus ficou admirado com aquele homem. Ele falou: somos sujeitos à autoridade. Falo para ele, faz, ele faz, vai, ele vem, volta, ele volta, faz isso, ele faz isso. Mas ali ele esqueceu quem ele era e se colocou na condição de servo diante de Deus. Quem entende o bispo, levante a mão. E Jesus falou assim: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Aquela atitude fez Jesus se admirar daquele homem. Aquela simplicidade fez Jesus, se surpreender com aquele homem. E você quer ver Jesus ficar admirado contigo? É quando você é humilde, é quando você é simples, é quando você é servo, é quando você entende que quanto mais servo você for, mais ele vai te honrar. Quanto mais pequeno você for, gente, olha para o bispo, mais Deus vai exaltar você.
estava pregando ontem sobre Agar e Sarai. Quem lembra? Levante a mão. Sarai enfrentou um problema sério, porque Agar quis se colocar na mesma condição que ela. Mas ela arrumou aquele problema na vida dela. E ela chegou até Abraão e falou assim: poxa, ó, meu senhor, não dá. Depois que ela se deitou com o senhor, ela está me desprezando, me trata mal, julga entre mim e ela. Gênesis fala sobre isso. Acho que é 16, se não me engano. É isso mesmo, né? E Abraão falou assim: olha, você que trouxe ela para mim. Em outras palavras, você que arrumou esse problema, resolva ele. Ela é sua serva, faz o que você quiser. Era o que Sarai queria ouvir. Então ela foi lá e pegou Agar, descascou Agar. Por quê? Porque ela não foi simples, não foi humilde. Ela achou que tinha a mesma condição do que quem? Do que a sua senhora, a matriarca. Eu falava ontem para as pessoas o seguinte: se cada um souber o seu espaço, ninguém vai ter problema. Ninguém vai ter problema. Entenda: o obreiro, o membro vai até aqui. O obreiro já pode ir até aqui. O pastor vai até aqui. O bispo já vai até aqui. O estadual já vai mais para frente, até aqui. Só que o estadual só pode ir até aqui. Daqui para lá já é o apóstolo. O apóstolo também tem o limite dele. Até o limite dele vem Deus. Quem entende o bispo, levante a mão. Então, se cada um souber o seu espaço, ninguém vai ter o quê? Minha mãe dizia: cada macaco no seu galho. Mas o ser humano é teimoso. O ser humano não entende isso. A Bíblia diz que nenhuma autoridade é constituída por homens, mas sim por Deus. Romanos fala sobre isso. Seu patrão é uma autoridade sobre você, mas ele não vale nada, bispo, não tem problema, mas ele é uma autoridade sobre você. Seu professor, sua professora é uma autoridade sobre você dentro do colégio, lá na sala de aula. Você tem que respeitar eles. Dentro do consultório médico, o médico é uma autoridade. Na igreja, o bispo é autoridade, a pastora é autoridade. No estado aqui, a autoridade é o bispo Mauri. No país, é o bispo Luciano. O responsável da igreja, o apóstolo. Quem comanda a igreja? Deus. E a Bíblia fala que não se pode tapar a boca do boi que debulha. Se você tem um sonho, se você tem um projeto, se você tem um objetivo, meu irmão, bispo, tem homens me atrapalhando, não esquenta a cabeça. Deus some com esses homens só para fazer você feliz e só para abençoar a sua vida. Estão tentando me parar, não esquenta a cabeça. A obra é do bispo, a obra é de quem? De Deus. Eu estava comentando com a minha esposa esses dias. A gente já está na igreja aqui, vai fazer 17 anos de ministério na Mundial. Eu tenho um objetivo nessa igreja. De quê, bispo? De tomar conta de um estado um dia. Eu sei que um dia Deus vai abençoar. Eu sei que tem gente que tem mais conhecimento que a gente, que tem mais condição que a gente. Mas entenda, a obra não é do bispo, a obra é de quem? E uma hora Deus vai abençoar. Eu me lembro de Davi. Davi estava atrás da malhada. E Deus criou uma situação. O profeta Samuel não conhecia Davi. Conhecia? Não conhecia. Mas Deus conhecia Davi. O homem não pode te conhecer. O homem não pode me conhecer. Mas Deus conhece a mim, Deus conhece você.
E se Deus quiser te abençoar, Ele vai criar uma situação só para abençoar a sua vida. Ainda que você não tenha padrinho, seu padrinho é Deus. Amém? É o melhor de todos os padrinhos que alguém pode ter nessa terra. Jacó trabalhou 20 anos para Labão. Ainda tem mais 3 anos ainda, diga glória a Deus. Eu creio que antes disso a bênção vai chegar. E você não pode desistir dos seus sonhos. Vão tentar falar que não vai conseguir, que não tem jeito. Meu amigo, a última palavra é de Deus. Eu confio em Deus. Deus move o céu e a terra só para te abençoar. Mas se você for fiel, se você fizer a sua parte. Edmundo, desde esse tempo que a gente aqui também. Chegamos em 2006 na igreja aqui. Quando foi, Edmundo? Tá lá, pra onde eu vou, vai junto. Igual a caçamba. Rodou o estado e quase tudo comigo, cara. Então é assim. Quando você acredita em Deus, Deus te honra, Deus te abençoa. Aí para terminar, versículo de número 10. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram o servo que? Curado. Jesus falou, pode ir que teu servo vai estar bom. Quando chegou lá, estava bom, rapaz. Jesus restituiu a saúde dele. Então, o seu problema pode ser impossível para você, para mim, para a gente. Mas não existe problema nenhum impossível para quem? Para Deus. Impossível para mim, impossível para você. Mas para Deus não existe problema onde Ele não possa resolver. Quem entende o bispo? Levante a mão. Em nome de quem? Então creia, acredite, confie, tenha fé, e você vai chegar mais longe do que você imagina. Quem entendeu a palavra? Eu glorifico o nome de Jesus muito forte. Curva a sua cabeça. Pai, obrigado por essa palavra. Sabemos que não somos nada. Somos pequenos, Senhor. Mas o Senhor está no controle de tudo. Tudo está no seu controle. E que não venha a ser feita a nossa vontade, mas sim a vontade do Senhor. Como o Senhor abençoou o servo desse centurião, abençoou essa mulher, abençoou esse homem, abençoe a cada um de nós. Nos faça entender que não somos nada, somos apenas servos. Por que todo mundo gostava do centurião? Porque ele era uma pessoa bondosa. E hoje é o dia que a gente está falando da bondade, meu Pai. Mais um fruto do Espírito Santo, a bondade. E o que fez esse centurião chamar a atenção do Senhor foi a bondade dele e a humildade dele. Ah, meu Pai, muito obrigado. Quem crê, diga amém. E a igreja glorifica bem forte em nome de Jesus. Pode glorificar, gente. Graças a Deus.